Olá, hoje nós vamos falar como que você deve fazer para montar suas perguntas de revisão para o Enem. E sim, você precisa ter uma lógica por trás disso aí, não é simplesmente fazer qualquer pergunta, porque senão você vai estar deixando de aproveitar o máximo de benefícios que você teria ao fazer esse tipo de revisão. Vamos pensar um pouquinho, como é que funciona o nosso processo de resgatar informações? O nosso cérebro, ele recebe um comando e a partir desse comando, ele lembra de determinadas informações que foram categorizadas com aquela palavra. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu fale aqui agora, por exemplo, a palavra frutas. O que vem na sua cabeça? Vai vir maçã, melancia, goiaba, cerola, enfim, diversas frutas. Por quê? Porque você categorizou. Toda vez que eu escutar a palavra frutas, eu vou lembrar disso, 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 disso e disso. Toda vez que eu escutar a letra A, eu vou pensar na letra B. Na B eu vou pensar na C. Na C eu vou pensar na D. E é por isso que você consegue falar o alfabeto na ordem e de trás para frente talvez você não consiga. Por quê? Porque você ainda não categorizou que quando você falar em E, você tem que pensar em D, quando falar em D, tem que pensar em C, e aí você conseguiria falar voltando. Mas se você treinar isso aí, começar a categorizar, você conseguiria falar o alfabeto de trás para frente. Olha só, é um exemplo bem claro, você consegue falar o alfabeto assim, indo, mas não consegue voltando, simplesmente pela forma que você categorizou aquela informação. Então é esse raciocínio que você tem que levar para as perguntas e respostas que você coloca como revisão. A sua pergunta tem que ser aquela informação que você vai receber na prova. Vou te dar um exemplo. Chega lá na prova, vai estar escrito DNA mitocondrial. E a partir disso, ele vai querer que você lembre que você só recebe DNA mitocondrial da mãe. Então, a sua pergunta tem que ser isso aí. DNA mitocondrial. Para que você treine que... O que você está treinando aí? Toda vez que eu encontrar a palavra DNA mitocondrial, eu tenho que lembrar que eu só recebo da mãe. Esse é o ponto. Então a tua pergunta tem que ser o comando que você vai receber. E quando eu falo aqui comando, não é o comando da questão. É a informação que você recebe na prova. Pode ser no comando ou no enunciado. Ou então até mesmo nas alternativas. Eu vou até mudar o nome. Vamos chamar de comando não. Vamos chamar de informação que você recebe. Você vai receber essa informação. Essa é a sua pergunta. E a resposta é o que você quer lembrar quando você se depara com essa informação. Então é esse o raciocínio que você deve possuir. Inclusive, muita gente monta materiais de revisões errado, por exemplo, para separação de misturas. Por quê? Geralmente, como é que são feitas as aulas de separação de mistura e, consequentemente, como a pessoa vai montando os materiais de revisão? Ela faz o seguinte, filtração, aí explica lá como funciona a filtração e exemplos. Decantação, explica o que é e exemplos. Sendo que na prova, como é que funciona? Na prova ele vai fazer assim, dessas alternativas, qual delas que é filtração? Não. Geralmente é o contrário. Ele chega lá para ti e fala assim, água, sal e areia, como é que você faz para separar? E aí você vai dizer o processo. Então, o teu material de revisão tinha que ser dessa forma. A pergunta tinha que ser o exemplo. Água, sal e areia. E a resposta, como separa. Entendeu? Porque é isso que vai estar na prova. Para toda vez que você o que você está treinando aí? Você está repetindo várias vezes a palavra água, sal e areia. E toda vez que você falar água, sal e areia, você vai lembrar daquela resposta que você precisa resgatar. Então é esse o raciocínio que você tem que ter na hora de montar as questões. Você tem que botar na pergunta o que você provavelmente vai encontrar na questão e a resposta é justamente o que você precisa resgatar. Isso serve para todas as áreas, matemática. Toda vez que você observar um triângulo retângulo, o que você tem que pensar? Você tem que pensar em Pitágoras, você tem que pensar naquelas propriedades dos triângulos retângulos, aquele negócio, por exemplo, altura ao quadrado igual ao produto das projeções, enfim, aquelas relações que você possui do triângulo retângulo e pronto, você percebe que sempre é isso. Toda vez que você vê um triângulo retângulo e uma mediana relativa à hipotenusa, lembrar que ela vale a metade, você vai receber uma informação lá de uma mediana que está saindo de um ângulo de 90 graus. Então, toda vez que eu observar uma reta saindo de um ângulo de 90 graus, eu tenho que lembrar, será se isso não é uma mediana? Porque se for, ela vai valer metade da hipotenusa. E aí, fez sentido para você o que conversamos hoje? Se sim, não esqueça de deixar uma mensagem falando como que esse vídeo te ajudou na sua preparação. Você também pode sugerir temas para vídeos futuros. Eu vou ler todas as mensagens e vou gostar bastante da sua sugestão. Te aguardo aqui nos comentários.